Então, aqui, dando sequência ao nosso encontro do dia 13 de maio, estamos com um exemplo de jogo, né? Um exemplo de jogo hipotético, o jogo da Jaqueline, imaginando que seja o jogo do louco para o caminho de vida na parte da espiritualidade dela. E aí eu vou convidar vocês que estão participando desse encontro conosco para fazer essa leitura, considerando que a primeira posição está o bobo na primeira posição. Então eu vou dar só uma palhinha para quem não conhece bem as cartas desse tarô. O bobo está na primeira posição. A segunda é o 2 de copas. A terceira carta é o pajem de ouros. A quarta carta, até de cabeça para baixo, né? É Saiu cabeça para baixo. O 9 de paus. É o 9 de paus. 9 de paus, Isso. é a 9 de paus. A quinta carta vai ser o 8 de de copas. copas. O Isso. 9 de copas. Isso. O 6 de ouros. Isso. O eremita. O 5 de espadas. A sacerdotisa. O rei de espadas. O 7 de espadas e a rainha de copas. Os que saíram ao contrário eu deixei. Não, tá bom. Não sei se lê assim ou se não lê, por isso que eu não tirei. Quem gostaria? Vamos lá, Aline. 9 de copas, 6 de quê? 6 de ouros? 6 de ouros. A bolinha é ouro, tá fácil. Não, é que eu tô separando aqui. O disco é ouro. Eremita. O eremita. 5 de espadas. Sacerdotisa. Rei de espadas. 7 de espadas e rainha de copas. Sacerdotisa, 5 de espadas. Só um minutinho, por favor. Sacerdotisa, rei de espadas. Rei de espadas. Rei de espadas, 2, 4, 7. 7 de espadas, né? 7 espadas. 7 de espadas e rainha de copas. Rainha de copas. Tá, separei aqui. Então, vamos lá. Saiu o bobo na primeira posição, né? Então, tá no início aí de um processo. 2 de copas mostra o pacto, né? Então, tem que ver, avaliar internamente, né? Qual foi a proposta, qual foi o pacto firmado para essa nossa nova vida, o novo objetivo. O objetivo que você falou é espiritualidade, né? Então, o 2, como a Alessandra falou, né? Separa, um completa o outro, então caminha junto, não é uma caminhada sozinha, é uma caminhada você com a espiritualidade. Então, a gente pode, até porque na carta que eu estou vendo aqui tem aquele ser, né? Que vem da espiritualidade, que vem do alto. Então, esse pacto demonstra muito bem, então, a tua pergunta, esse pacto com a espiritualidade. O pajem de ouros mostra total recurso em relação a isso. Então, mostra você sendo munida, segurando de forma palpável esse recurso que a espiritualidade vai proporcionar nessa caminhada. Só que, como é um pajem, mostra ainda o início, né? É o início mesmo. Eu não vejo uma forma infantilizada aqui, porque apesar de ser um jovem, ele está bem com a postura boa, uma postura centrada. Só que mostra as pernas diferentes, né? Uma verde e a outra marrom. Então, eu passo uma impressão de dúvida, de incerteza, de
de qual caminho eu vou, né? Eu vou para o lado esquerdo ou vou para o lado direito? O recurso está ali na sua mão, mas mostra uma certa dúvida. Perfeito. 9 de paus. Eu estou olhando pelo meu tarô, tá? Por causa da imagem. O 9 de paus, no tarô que eu tô vendo, é aquele do urso. Tem um urso na frente. Então, e paus é fogo, paus é atitude, né? Fala o nome do seu tarô que você está usando. É o New Vision. Peraí. Eu posso abrir a câmera, né? Aí eu mostro o tarô para vocês. Tem um urso aqui, ó. Ele está em pé e tem um urso lá atrás. Então, mostra justamente olhando para o desafio, olhando, e paus é ação, é trabalho, é fogo. Então, mostra justamente o sair para lutar, né? Para trabalhar, sair para enfrentar esse desafio que em algum momento vai surgir nesse teu futuro aí dentro da espiritualidade, tá? Depois, 8 de copas. E no 8 de copas, mostra deixando as copas em pé, né? E atrás, lá no fundo, tem um vulcão. Então, tem como copas emoção, então tem aí uma emoção bem aflorada, um turbilhão aí não é vulcão não, são fogos. Então estão festejando, né? E tá saindo, atravessou um rio, então atravessou a sua parte emocional, pegou o seu cajado, se cobriu, se protegeu, se aqueceu, largou essas emoções que estavam em conflito, retidas e saiu, né? Saiu para buscar algo novo. E atrás são fogos, né? Então eu interpreto que essa decisão foi uma decisão acertada e que existe uma certa comemoração em relação a essa postura de deixar o velho, deixar algo que estava talvez prejudicando e indo aí buscar novos caminhos. E nós temos o 9 de copas, 9 de copas, que é uma menina, acho que é a mãe, né? Tem umas crianças brincando aqui embaixo e ela tá comendo. Dentro desse contexto da pergunta que é da vida e da espiritualidade, eu vejo que seria um momento de atenção para não cometer abusos, né? Como a gente falou, o 9 de copas é o máximo, mas ele também pode significar determinados distúrbios, né? Alimentares e tudo, mas focando para o que a gente perguntou, ser vigilante dentro desse possível distúrbio, possível saída do eixo aí e entrando num excesso. E como a gente está falando de espiritualidade, a gente pode colocar até a questão do animismo, por exemplo, né? De desfocar e sair do eixo. Depois nós temos 6 de copas. Não, seja ouro. Seja ouro. Seja ouro. Tá dando aqui, acho que uma esmola para alguém. E aqui um outro tá pedindo. Então, assim, dentro da pergunta que foi feita, eu entendo bem esse trabalho da espiritualidade, né? Ouros como recurso, e está sendo oferecido esse recurso para quem precisa. E na outra mão tem uma balança. Aqui, em uma ela dá o recurso e no outro tem a balança. Então, aí casa com o que eu falei na carta anterior, que eram os excessos,
Então, na verdade, teria que ter esse equilíbrio, até mesmo, por exemplo, trabalhar demais, mas para a espiritualidade, não ter tempo para si, né, para pessoal, trabalhar a si próprio também é uma certa forma de desvio. Então, como ele traz uma balança na mão esquerda, eu entendo que tem que haver esse equilíbrio, doar sim, mas haver esse equilíbrio e utilizar esse recurso da espiritualidade para si próprio, não só doar, mas parte para si próprio, para se curar, para se tratar, né? Porque quando a gente trabalha na espiritualidade, a gente tem que tirar um momento para si, para autocura, né? Depois vem o eremita. Tem uma cobra aqui no pé e ele parece que está em cima do globo terrestre, né? Em cima do mundo. Então, aqui eu entendo que é justamente o olhar para si, o que eu falei aqui nessa carta, de não só você doar, não só trabalhar, mas interiorizar. E tem uma estrela dentro da lanterna. Então, é realmente reconhecer o seu valor, o seu conhecimento, o conhecimento adquirido, e olhar para si, e olhar para baixo, é não só reconhecer, mas usar isso também internamente, para si próprio. Eu tenho cinco de espadas. Aqui. Tem uma destruiçãozinha, né? Ele, na verdade, tem duas espadas caídas. Ele está segurando uma na mão direita, que parece que ele lutou com essa espada, e tem as outras duas que parece que ele conquistou de outra. Então, duas fugiram, abandonaram a espada. Ele pegou duas, está na mão dele, e essa aqui eu entendo que foi a com que ele lutou. Então, demonstra justamente, e como a espada é mental, pode ser uma briga mental, né? E que saiu vencedora, porém causou certa destruição, certo conflito, né? Então não foi uma briga onde saiu vencedor, mas de forma serena, de forma plena. Houve uma certa destruição aí, um conflito certo doloroso, mas eu entendo que saiu vencedora disso, né? Então, pode até, não sei, Alessandra, se a gente pode julgar como um ataque espiritual, acho que não, né? Porque é espada. Não, eu diria porque o 5, eu vou, já que você perguntou para mim, eu vou falar. O 5, ele é o número da quintessência, ele representa o ser humano, tá? Ele representa a raça humana 5, porque representa, quando você desenha uma estrela de 5 pontas, a ponta de cima é a cabeça, as duas do meio são os braços, as duas de baixo são as pernas e o miolo é o tronco, ok? Então, o número 5, inclusive, existe uma técnica no tarô que é a redução para o número de apenas uma casa, que é o que ele fala que é a quintessência, né? Que representa o ser humano. Então, nesse jogo dela com moto como um todo, como ela está falando do caminho dela, e o Bobo saiu na primeira carta, eu concordo com o que você falou, só que tem que, assim, só os adendos que eu faria. Ela tem muito recurso, representado pelo 6, porque o número 6 é um número que fala de vitória, é um número de conquista. Você vê que todas as cartas do 6 do tarô menor, dos arcanos menores, eles são números de vitória, todas são vitória ali. Mesmo essa de ouros que tem um ajoelhado e o outro não, você não sabe se o homem está dando primeiro para o mendigo da direita e depois vai dar o da esquerda, e você só recebe do divino, representado por esse homem que está em pé, se você tiver merecimento. Se você não tiver merecimento, você não adianta pedir que não vai vir, se você não merecer. Então, ele fala de um número de merecimento. O 6 de paus é um homem que está coroado, entrando numa cidade a cavalo. O 6 de espada, a pessoa está se afastando mentalmente de uns processos de conflito que seja. Também fala de viagem, também fala da gente se empoderar do nosso próprio recursos mentais. Faltou o 6 de copas, que fala
de um aspecto, ele é representado muito forte de um aspecto da felicidade, né? De uma felicidade mais inocente. Alguns tarôs representam 6 de copas com cenas que dá a entender sexo, porque o autor entendeu como felicidade como sendo sexo, e alguns autores representam o 6 como representando ele dar uma felicidade mais infantil, que a felicidade estava na época da criança. Então, mas ele fala de um processo emocional de muita felicidade e de uma plenitude emocional. Então, nós temos as cartas aqui falando da quantidade de recursos. Nós temos bastante carta de 9, nós temos bastante carta de 8 dentro do jogo dela. Temos só que tem que o trabalho dela espiritual, eu vou parar onde você estava, tá? Vou parar no 5 de espada. Ele fala da troca emocional. Nós temos o 2 de copas, que é a primeira carta depois do bulbo. Depois nós temos o 8, depois nós temos o 9. Então, ela precisa ter trocas emocionais. Então, o trabalho espiritual dela, no meu ver, teria de ter uma empatia. Não pode ser um trabalho frio. Não é bater um cartão. Ela não vai estar numa fábrica que chegou, bateu o cartão, virou as costas e foi embora. Precisa haver um contato, precisa haver um entendimento, precisa ter um olho no olho. Não um envolvimento que lhe prejudicasse a vida, do tipo, eu vou sentir o que todos sentem. Eu não estou falando isso. Estou falando de não ser frio, né? Essa quantidade de taças fala que tem muitas bocas com sede. Tem muitas pessoas necessitando dos recursos da Jaqueline. Tem muitos sedentos do carinho, sedento do afeto, sedento do abraço, sedentos, tá certo? No 9 de paus, tem muitas pessoas necessitando desse calor que é emanado pela fogueira. Se nós juntássemos todos os pauzinhos e fizéssemos uma fogueira, muitos precisam da fogueira. O pajem está representando a leveza. E eu concordo com a Aline, existe um processo realmente de indecisão, o pé direito está para um lado, o pé esquerdo está para o outro, ninguém consegue andar com perna de pato, então precisa ter um direcionamento para que lado vai seguir, de preferência para frente, mas o pajem é leve, ele não vai ser pesadão igual o rei, então ele vai trazer um acolhimento. Nós temos outras figuras que eu vou deixar você seguir a sua leitura, mas o 5 de espada eu colocaria como se ela tem recursos próprios, tá certo? Ela não precisa mais esperar vir um mestre externo. Ela já tem os recursos, e o jogo dela mostra que ela tem recursos para começar a doação. Pronto, parei aí. Você continua da sacerdotisa. Tá. Aqui a sacerdotisa tem uma romã, tem uma coruja, né? Tem duas auxiliares dela ali atrás. Então, assim, eu interpreto que o conhecimento, né, na carta que está aí, ela está até com um livro na mão, né? Que eu acho que até você tinha falado uma vez que era o Alcorão, né? Pode ser o Corão, pode ser o Torá, pode ser a Bíblia, não importa. Então, ela demonstra assim, muito conhecimento e passa esse cunho religioso, né? Então, tem muito conhecimento dentro dessa via espiritual, mas, ao mesmo tempo, é um conhecimento velado, talvez não tão difundido, não tão divulgado. Então, é um conhecimento assim, mais interno, né? Mais para si, e que talvez precise justamente externar mais. Não necessariamente ensinar, porque se fosse ensinar, teria saído o hierofante, né? Sei. Mas que talvez precise trabalhar, não ficar interno, não ficar para si, e sim aplicar. Depois saiu... É o rei, né? Rei de espadas. Aqui. Tem uma criança jogada aqui atrás. Rei de espadas. Rei de espadas, eu vejo isso que mostra uma certa severidade, né? Então, no tarô dela, não dá para perceber isso, mas no meu aqui, tem uma criança abandonada aqui atrás dele. É o Salomão. É aquela história do julgamento do Salomão, que manda cortar a criança no meio e dar metade para cada mãe.
Tá, mas mostra uma certa frieza, até por causa do naipe de ser de espadas, então mostra uma certa imparcialidade, até por causa da história de Salomão mesmo, né? Uma certa frieza, mas ao mesmo tempo justiça, foi muito justo. E dentro dessa frieza e imparcialidade impera a justiça, porque desde o momento que você não é imparcial, você não acaba não sendo justo porque você leva muito mais para o seu lado emocional e tudo. Então mostra uma certa justiça nesse trabalho dentro da espiritualidade, mas ao mesmo tempo com essa certa frieza, certo distanciamento, que até ratifica a questão da sacerdotisa que eu falei. Então, aí a Alessandra até falou, né, a questão do fogo, então entraria talvez essa necessidade realmente de ser mais calorosa, né, mais fogo, mais quente, porque é um elemento muito frio e muito imparcial, apesar de justo. 7 de espadas, então, novamente um naipe frio, né, que é o naipe de espadas, e ele parece que está roubando, né, surrupiando aqui essas espadas. Então, e tem 2 fincadas. Então, assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi até do roubo energético, né? Então, tem que realmente tomar cuidado com isso para que a energia não se esvaia. É isso, é a única coisa que vem na minha cabeça, a questão do roubo energético. E a rainha de copas, que é o desfecho disso, né? Então, o desfecho já dentro dos outros naipes, de uma certa forma frio, fecha com um naipe de copas, que é água, que é emoção. Então, eu entendo que no final de todo esse aprendizado, realmente tendo essa empatia que você falou, aplicando os conhecimentos que são muitos, né? A gente viu isso através das outras cartas, vai desenvolver essa questão mais emocional. E como rainha, né? Rainha mãe, corre um rio nos pés dela, e ela tem uma fisionomia assim, muito meiguinha. Aqui, ó. Muito meiguinha, então assim, passa justamente essa. Tem uma coruja aqui atrás, olha. Coruja, e aqui tem uma mãe, né, com uma criança no colo. Então a gente pode resumir isso. E tem uma aqui com peixe também, olha. O peixe a gente pode interpretar como alimento, né, vida. Então, o resumo seria uma vitória conciliando todo o conhecimento, a sabedoria, que é da questão da coruja, todo o conhecimento, sabedoria, o lado afetivo, que é esse desenho da mãe com essa criança no colo, mostrando esse afeto, esse amor ao próximo, né? E o peixe mostra justamente, se não me falha, agora o peixe tem algum elo espiritual que agora, depois da ereção, vai completar com certeza. Mas eu acho que significa alguma coisa espiritual. Mas o que vem... símbolo do cristianismo primitivo era o peixe. Porque Jesus era pescador, além de carpinteiro, né? Era carpinteiro, não era pescador? Não, mas ele conviveu com 3 anos com o Pedro, que era pescador, e acabou, estava lá no barco, estava todo mundo junto. O símbolo primitivo do cristianismo era... Eles desenhavam no chão para saber o código deles, né? O código da época, né? Era desenhar um peixe no chão. Mas o que vem na minha cabeça é justamente a fartura, né? Justamente quando Jesus manda jogar a rede, vem aquela rede lotada da fartura. Então, vai ser farta nessa colheita, né? Você vai jogar a rede e vai trazer a fartura aí do que a espiritualidade vai proporcionar. Mas desde que esteja alinhado com essa questão da amorosidade, né? Da botar mais emoção. É isso. Então, então agora eu fechar as cartas que ficou faltando para eu falar, as 4 cartas. Então, nós temos uma quantidade maior de cartas de copas, indicando que há uma abundância do plano emocional. Possivelmente a Jaqueline seja uma pessoa muito emocional, ela pode até, não conheço de convivência, mas pode ser uma pessoa extremamente emocional, que possa estar se blindando até para se preservar e para se resguardar, tá certo? E é normal de quem seja muito emocional, ainda mais se tiver um aspecto pesado
pesado, né? Se tiver um aspecto mais forte de peixe ou câncer no mapa, acaba sendo muito invadido energeticamente. Então, pelo jogo, ele pede que haja essa doação desse amor. A gente tem que doar aquilo que a gente tem em abundância, né? Se tem muito amor, doa o que tem amor. Que tem muito força de trabalho, que está na energia do fogo, doa a energia do fogo. Quem tem muito conhecimento, vai doar o conhecimento, vai ser um excelente palestrante. Quem tem muita energia dos recursos, vai ser um excelente administrador. Cada um vai dar aquilo que está dentro de si. As duas cartas são 3 cartas de espada, né? Nós temos o 5, o 7 e o rei. Para mim, me traz como um aprendizado, né? O 5 fala da pessoa, o número 5, né? Estou falando do número 5. Dentro do naipe de espada, ele vai falar dos recursos que ela tem, mas que são dela, mentais. E o 7 fala do trabalhador. O 7 ele representa o número do trabalhador. O número 3 representa a espiritualidade, mas o 7 somos nós. É a galera que bota a mão na massa, é a galera que vai sujar lá o pé na lama, é quem vai botar a mão na massa, é o 7, é quem efetivamente trabalha. Tá lá. E esse trabalho ele tem um quê mais compulsório, tá certo? É diferente. O 7 tem um caráter compulsório, a gente trabalha porque é obrigado, não porque a gente quer. O 3 já seria porque a gente quer, não porque precisa. Tem essa diferença aí. Ela tem um recurso. E esse 7, Aline, eu sei que a imagem da linha do Rádio White, ele traz a informação do furto da roubo da energia. Mas ele, independente se nós pegarmos o elemento solto, sem a imagem, ele vai falar de um recurso. Ela tem recurso, ela é empoderada do recurso. Esse recurso pode ser dela. Também eu não descarto, porque por ela ser muito emocional, pode haver muito roubo e invasão. Por isso que eu falei no começo, dá uma necessidade dela blindar-se. É para ela doar-se, isso tem que ficar claro, gente, é doar, mas não deixar ser invadido. Ela não pode ser invadida. E quem traz isso para a gente que não é para ter invasão? Nós temos 2 cartas de corte superior, nós temos um rei e uma rainha. O rei e a rainha não são invadidos. E nós temos 2 cartas de magos, de grandes magos. Então, nós temos o eremita, que eu não tinha falado, e nós temos a sacerdotisa. O eremita, como eu já expliquei para vocês na Viagem do Herói, ele é um baita do mago, um grande mago, é o mago que fecha o primeiro ciclo da viagem diurna. E a sacerdotisa, ela é a patrona da viagem noturna. Os 2 estão blindados, os 2 trabalham. E aí eu vou trazer essa referência para a Jaqueline. O mago, ele trabalha outdoor, né? Ele trabalha no externo. Ele trabalha em planos. Então, por exemplo, trabalhos que teriam desdobramento, apometria, qualquer trabalho do ar, ectoplasma, qualquer trabalho que poderia ter um desdobramento do espírito dela seria válido, porque ele trabalha em mais de um plano. Isso é uma condição. A segunda condição do trabalho do eremita seria trabalhos externos mesmo, tipo sopa para campanha do quilo, sopa para carentes, trabalhos que não sejam enquadrados em 4 paredes. Já a sacerdotisa, ela já pega o aspecto do trabalho de 4 paredes. Então, no caso dela, ela poderia tanto trabalhar em trabalhos que vai lidar com o público de forma externa, como trabalhos que vai lidar com o conhecimento. Por exemplo, doutrinação, incorporação, palestras, aulas, cursos, atendimento de consulta, porque esse estaria enquadrado dentro do trabalho da sacerdotisa. Tá certo? Ela vai passar o conhecimento dela. A sacerdotisa, ela é efetivamente, gente, a patrona, a chefe de um templo. E ela faz as iniciações. Essa carta, de um modo geral, ela mostra que tem uma responsabilidade maior para a Jaqueline. A Jaqueline não seria simplesmente um executor. Ela não seria que ela teria de arcar com algumas responsabilidades, ser responsável por algumas coisas. Ela não é simplesmente um executor que pegou e fez.
Porque nós temos 4 cartas de comando. Não sei se isso fica muito claro para vocês. Nós temos Eremita, que é uma carta de comando, nós temos a Sacerdotisa, que é uma carta de comando, nós temos um Rei, que é uma carta de comando, e temos uma Rainha. Então, ela não seria simplesmente aquela pessoa que vai para o centro só para encher um copo d'água. Ela pode até começar enchendo os copinhos d'água, mas ao longo do tempo ela teria de tomar pé e forma para se responsabilizar e ser mais responsável dentro do ambiente, tá bom? Concordo com a questão do rei, que a Aline trouxe. Eu vejo a questão do rei aqui como sendo, por ele estar vestido todo armado, né, todo com armadura, ele tem uma energia forte do Ogum, ele tem uma energia forte ali do guerreiro, né, de todos da corte é o que está mais bem preparado para o combate. E esse seria uma proteção para você participar do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas, mas não deixar essas energias, as lamúrias, as dores, o sofrimento da humanidade nos invadir. Porque se a gente deixar invadir, a gente desiste, porque é muita dor e sofrimento, tá bom? O 7 já falei. E a rainha de copas, já que você falou que você trabalhou numa linha de Umbanda, ela é muito próxima, na realidade, nós podemos ter uma relação, né, dentro dos arcanos menores, dos menores, com a energia da Oxum, tá? Nos arcanos maiores teria outro, mas nos menores seria ela. Então, nós temos aqui uma energia dos arcanos menores, a energia de Ogum na pessoa do Rei de Espadas e na energia dos arcanos menores, da energia da Oxum na Rainha de Copas, tá bom? Coroando, que tem de haver realmente uma troca afetiva, o amor, deixar fluir as emoções para benefício geral da nação, né? Gente, já extrapolamos o horário, mas se alguém quiser falar, eu peço desculpa aí que passou um pouquinho. Se for fazer, tem que ser bem rapidinho. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, Fala aí. Marcelo. Fala, Marcelo. Assim, eu vou pelas cartas que tem mais desenho. Eu diria que no início da caminhada dela espiritual, ela teve algumas dificuldades, né? E isso abalou muito o lado emocional dela. Acredito que ele pensou até em, vamos dizer assim, meio que desistir, mas como ela é uma pessoa muito, vamos dizer, que é muito, né, religiosa, né? Vamos dizer assim, uma pessoa muito religiosa, né? Ela ainda continua firme no propósito dela da espiritualidade. Até porque eu diria que ela tem uma missão a cumprir aí com já que disse ali da parte da Umbanda, né? Com a senhora dela, que eu acho que ela tem uma senhora ali. Vamos ver. Para mim, né? Poderia ser uma pombagira, ela tem ali para poder fazer trabalho de caridade. Gente, Eu acredito que seja isso. Muito bom, obrigado, Marcelo. Jaqueline, você quer fechar com um comentário? ai, gente, tô emocionada. Porque vocês falaram a minha vida toda aí. Sou de Peixes, ascendente em Virgem, filha de Oxóssi em Ançã, e nessa busca espiritual mesmo. Essas duas pernas, assim, eu realmente fico em dúvida o tempo todo e medos. Fiz muita terapia, mas esse caminho espiritual está muito na minha vida, muito latente. E eu tenho um filho que está me fazendo vivenciar isso o tempo todo, porque agora, mais que nunca, eu trabalho dentro da espiritualidade com ele. E, assim, não estou aqui à toa. Estou muito emocionada, muito obrigado. Assim, estou agradecendo a espiritualidade. E essa é a minha trajetória.
essas cartas é a minha trajetória. Tanto que a Aline, né? A Aline falou, eu me vi em tudo. E esse desfecho agora aí da Pombagira. E o que você falou é tudo eu. Assim, eu não tenho nada para dizer, não é. Incrível, incrível. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, assim, dá uma... Poxa, com mais calma, ouve de novo, dá uma refletida sobre o que foi dito e o que falta, o que você acredita que possa estar faltando para o seu caminho, e a gente podendo ajudar. Nós estamos Muito abertos, obrigada. temos aí várias pessoas amigas Obrigada. com bastante recursos, né? Homeopatia, cristal, floral e Sim. por aí vai, e a gente vai tentando ajudar uns aos outros, porque juntos somos mais fortes. Então, eu agradeço de coração a vocês, peço desculpa aí por termos passado aí 8 minutinhos do nosso horário. Gratidão pela audiência e que possamos estar novamente aí na próxima semana. Eu estou terminando de escrever os arcanos menores, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, porque são 56, é um pouco mais trabalhoso. Acabei agora hoje as cartas de número 10, né? Da numeração, falta agora as cartas da corte. Aí eu vou ter de revisar e tal, completar alguma coisa, montar os slides para começar a fazer a publicação. Acredito aí que breve estarei publicando os menores, tá bom? Mas você já tem os arcanos maiores para se divertir. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigada, Divino foi me ótimo. proteja.